Você reparou como certos debates não são debates, mas armadilhas disfarçadas de civilidade? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando o padre José Eduardo, um homem de fino trato e paciência quase angélica, aceitou o convite para dialogar com um pastor protestante, mais uma vez, no podcast Inteligência Limitada. E o cenário era o seguinte: o padre falava e o pastor cortava. O padre respondia e o pastor insistia. O padre pedia respeito e o pastor reclamava, para logo depois interromper de novo. Ou seja, aquele joguinho típico: falar muito, ouvir pouco, simular escândalo toda hora que o oponente resolve reagir. E aí, claro, veio o prato principal do protestante: a velha obsessão com a Eucaristia. O pastor diz: isso aí é pão, leva no laboratório. Se for pão, então é pão, isso não é carne. Parece até uma criança birrenta diante de um mistério que seu microscópio de papelão não consegue explicar. O problema é que essa criança cresceu, virou pastor e agora acha que o seu nariz é mais confiável que 2000 anos de teologia, filosofia e milagres eucarísticos. Mas a gente precisa ir com calma. A igreja não ensina que há transformação física na aparência da hóstia. Não é mágica de circo, é transubstanciação. A substância, o que é, muda. Os acidentes, que parece ser, permanecem. A linguagem aristotélica, ou seja, milênios de reflexão filosófica que o pastor despreza como se fosse uma receita de bolo. Para ele, se não cheira a carne, não é carne. Então, na concepção do pastor, o corpo de Cristo virou carne de açougue. Mas olha que ironia, essa exigência do pastor de levar no laboratório já foi atendida, não por nós, mas pelo próprio Deus, que foram os milagres eucarísticos. Os milagres eucarísticos são exatamente isso, manifestações sobrenaturais em que a hóstia consagrada se torna carne visível, e aí sim foi levada ao laboratório. Exemplo, Lanciano, Itália, século VIII. A hóstia virou carne, séculos depois analisada por cientistas. Resultado, tecido cardíaco humano, ventrículo esquerdo, com sangue tipo AB. O mesmo do sudário de Turim, sem coagular, sem apodrecer, há mais de 1000 anos. E não foi um caso só. Buenos Aires 96, outro milagre, levado a um patologista sem informar a origem. O laudo foi o mesmo. Tecido do coração, sinais de sofrimento extremo tipo AB. Coincidência? Não. É o corpo de Cristo gritando aos incrédulos: isto é o meu corpo. Mas claro, o pastor ignora tudo isso. Prefere o argumento de boteco, leva no laboratório. E depois vem com aquela ladainha reciclada sobre idolatria no catolicismo. Sim, ele mesmo admitiu que a igreja não ensina idolatria, mas na prática, segundo ele, os devotos são idólatras. Olha, mas que argumento ruim, para dizer o mínimo. Em primeiro lugar, ninguém, absolutamente ninguém, pode controlar individualmente a consciência de milhões de pessoas. A igreja ensina a doutrina certa. O que o fiel faz com ela é outra história. Agora, se você quer criticar a doutrina católica, critique o que ela ensina, não o que meia dúzia de devotos desorientados e mal catequizados fazem com que mal compreenderam. E se é por isso, vamos julgar o protestantismo não pelo que os reformadores escreveram, mas pelo que os pastores fazem com o que acharam que entenderam. É assim que funciona? Ou pior ainda, pelo que os fiéis fazem com o que os pastores distorceram. E aí sim veremos o caos. Porque no protestantismo, cada pastor é seu próprio papa, e cada denominação tem a sua própria bula, e cada fiel inventa a sua própria Bíblia. E é aqui que o catolicismo brilha como um farol, porque nele existe critério, existe régua, existe doutrina. Existe o catecismo da Igreja Católica, que é público, claro e universal. É com base nele que se julga o que o padre prega, o que um leigo crê e o que uma paróquia pratica. No protestantismo, você não tem nada disso. É cada um por si e o Espírito Santo que dê conta do pandemônio. Quer acusar a igreja? Acuse com base no que ela ensina. E aí veremos quem é idólatra de fato. Se o católico que venera Maria por amor ao Filho ou o protestante que venera a própria opinião, como se fosse a revelação do Espírito Santo. No fundo, o debate revelou uma coisa: o pastor não estava ali para dialogar, ele estava ali para vencer, não com argumentos, mas com táticas, interrupções e insinuações. E um orgulho colossal que não cabe nem na Arca de Noé. A diferença entre o catolicismo e o protestantismo: o primeiro é um corpo com cabeça, o segundo é uma hidra. Cada vez que você corta uma doutrina errada, nascem 3 novas heresias. Bem-vindo ao protestantismo.